Pois é, parece que vamos começar. Já estamos em direto para o Facebook, na página da Friends of Angola. Só obrigado se eu baixar ao mínimo coisa a emissão, faz favor, aqui. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham. Muito boa tarde. Neste momento, como dizia, transmitimos para a página da Friends of Angola. Nos próximos minutos vamos refletir em torno do registro do projeto político para já, Servir Angola, e o processo democrático a nível do nosso país. Deixa-me recordar que então esta é uma realização da Friends of Angola, uma organização internacional não governamental com estatuto consultivo especial, com o Conselho Económico e Social das Nações Unidas, cuja ação centra-se na defesa dos direitos humanos, a promoção da transparência e boa governação em Angola. O nosso convidado hoje é uma figura bastante conhecida na praça política nacional, considerado como sendo um dos adversários mais difíceis de superar em disputas eleitorais, dada a simpatia que granjeia até no seio de cidadãos apartidários. Falo do doutor Abel Epalanga Chivukuvuku. Vou fazer uma apresentação muito breve. Ele é político angolano. Nasceu a 11 de novembro de 1957, em Luvemba, na província do Ambo. Ingressou na UNITA em 1974, já fez diplomacia ao representar o partido nos países do leste europeu e junto da Organização das Nações Unidas. Em 1992, no início do multipartidarismo em Angola, foi designado secretário das Relações Exteriores da UNITA. Mais tarde, exerceu funções de deputado, tendo sido mesmo líder do grupo parlamentar da UNITA entre 1997 a 1998. Em 2001, concluiu a sua licenciatura em Relações Internacionais na Universidade da África do Sul, instituição onde 5 anos depois obteve um mestrado. Deixou em 2011 a UNITA, tendo fundado na sequência em março de 2012 a Casa CE, a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, conseguiu introduzir a formação política no Parlamento com 16 deputados, entretanto, falhou a chegada à presidência da República. Em fevereiro de 2019, é afastado da liderança da Casa CE, na sequência, começou as demarchas que deram na criação da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, em agosto do mesmo ano, que, após tentativas de legalização, o político ouviu mais um não do Tribunal Constitucional de Angola, isto a 22 de julho, ao recurso interposto para a legalização do projeto político por supostas irregularidades no conjunto de assinaturas, ou seja, de acordo com aquela instância judicial, não estariam em conformidade com as que constavam nas cópias dos bilhetes de identidade. Doutor Abel Chivukuvuku, muito boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui neste espaço. Muito boa tarde, quero em primeiro lugar agradecer o convite que me foi formulado pelo Friends of Angola e reiterar a minha disponibilidade para próximas ocasiões, no sentido de esclarecermos os nossos compatriotas. Também aproveito a ocasião para saudar todos os angolanos. Tenho plena noção de que vivemos todos momentos difíceis, de angústia, de desespero, mas cabe a nós todos e com fé contribuirmos para que possamos ter uma vida diferente. Muito bem. Doutora Abel, antes de olharmos para outras nuances que hoje constam deste nosso refletir em torno do país, vamos começar, claro está, pelo processo de legalização do seu mais recente projeto político, que é o Para Já. Um novo partido em Angola precisa de 7.500 assinaturas para a legalização. A sua comissão organizadora, de acordo com as informações que nos foram passando enquanto imprensa, apresentou mais de 20.000 assinaturas. Por que acha que o tribunal terá rejeitado essas vezes todas consecutivas a sua tentativa de registrar este novo partido político? O Para Já Servir Angola já é uma realidade na vida diária dos cidadãos. É um facto. Ela está instalada em todo o país, o Para Já está instalado em todo o país, todas as províncias, todos os municípios. E, portanto, é uma realidade da vida nacional.
Falta-nos é apenas aquilo que na linguagem comercial diz seria o alvará. Agora, esse alvará, que é o processo de legalização, tem que ter em consideração o facto de que nós, Angola, ainda não somos um Estado democrático, somos um Estado em transição para a democracia. E um dos fatores que fazem com que não somos um Estado democrático é porque os órgãos judiciais não são apartidários, não são independentes, não têm autonomia. Dependem todos de orientações do partido no poder. Até porque o que nós fizemos é inédito. A lei exige 7.500 assinaturas. E numa primeira fase, nós tínhamos decidido introduzir 30.000. Para poupar trabalho ao tribunal, nós levamos 23.000 assinaturas em todo o país, de todo o país. Como é que se fazem as assinaturas? Fala-se com o cidadão, explica-se o propósito da organização da força política e o cidadão aceita ou não aceita. Uma vez o cidadão aceita, dá-se-lhe o formulário e o cidadão preenche o formulário. E, junto ao formulário, põe a fotocópia do seu bilhete de identidade. Esses dois documentos, fotocópia e bilhete de identidade e formulário, são levados às administrações municipais para confirmar que esse cidadão é residente naquele município, daquela província. E nós levamos tudo isso às administrações municipais. Sabemos que em Angola todas as administrações municipais são controladas pelo MPLA, mas por lei são obrigados a passar os atestados de residência. Até porque, do ponto de vista tecnológico, também avançaram. Existe agora o que chama-se Portal do Cidadão. Quando o cidadão vai para pedir o atestado de residência, clicam no computador, metem o seu nome, dados do bilhete de identidade e o processo vem imediatamente no Portal do Cidadão. E o atestado é pago e é entregue. São esses processos 23.000 que nós remetemos ao Tribunal Constitucional na primeira fase. Desses 23.000, o Tribunal depois chumbou irregularmente 19.000 e legalizou ou aceitou 3.900. O que foi uma total... Por que acha que houve esta irregularidade na rejeição das assinaturas da parte do Tribunal, doutor Abel? Receberam instruções do Bureau Político do MPLA, não é outra coisa. Até porque, e eu não falo assim no ar, até porque sabemos todos que nós somos angolanos. E entre nós falamos. Os tais juízes do tribunal são nossos amigos, alguns são familiares, e explicam. Mas também explicam que não têm autonomia, são obrigados a seguir as orientações que recebem. Das 23.000, chumbaram, depois de terem passado nas administrações municipais. Fomos para a segunda fase. E na segunda fase, preferimos inovar. Recolhemos 8.000 assinaturas, 8.000 e tal, em todo o país. Fizemos o mesmo processo. Formulário, fotocópia do bilhete de identidade, atestado de residência da administração municipal, mas decidimos reconhecer as assinaturas do cidadão em notário cartorial. E os notários reconheceram as assinaturas. E nós levamos todo o processo. O que é que o tribunal diz? Não, as administrações não têm competência, os notários não são válidos. Então, o que é válido no nosso país? São os próprios órgãos do Estado, cujos dirigentes e componentes são membros do partido no poder. Por obrigação, têm que passar esses documentos, que não são grátis, são pagos. Não é verdade? Mas o tribunal invalida. Não há nada de especial aqui. O que existe é, de fato, interferência do partido no poder, tem noção da implantação do para já e querem inviabilizar a minha participação e daqueles que acreditam em mim na vida política nacional. Até porque não é só um problema o para já, não começou com o para já. Quando foi da inviabilização da minha liderança da casa, também já foi o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional validou os congressos que fizemos. O presidente do Tribunal Constitucional de então, Rui Ferreira, participou num dos congressos, assistiu à minha eleição
O tribunal recebeu os documentos dos congressos. O tribunal fez a anotação. A anotação significa a aceitação dos documentos, estatutos, direção, órgãos, etc. É o mesmo tribunal que em 2016 e 2017 veio dizer que não. Afinal, todos aqueles congressos não valem nada, a anotação não vale nada, tudo não vale nada. Propósito, inviabilizar Abel Chivucobuco. Não é outra Então, coisa. doutor Abel acredita, de facto, que há alguma intenção de o afastar da cena política nacional? Isso é óbvio. Isso é óbvio, porque também eu converso com os próprios dirigentes do MPLA. E eu sei as razões por que fazem isso, na verdade. Mas Que o que é razões é que importante os dirigentes do MPLA avançam, doutor Abel, assim que chegaram ao seu ouvido? Quem é que beneficiaria com a sua saída da cena política nacional? hoje é uma realidade de que o partido no poder está completamente impopular. Completamente impopular. No meio urbano, no meio rural, nos meios intelectuais, nos meios empresariais, está completamente impopular. Tem a noção também de que o desafio principal será em 2022. E, por isso, é preciso afastar da cena política dirigentes reconhecidos deste país. O que eles não percebem é que a busca da inviabilização estão a promover cada vez mais o para já. As próprias discussões que andam pelo país, a solidariedade que tivemos dos mais variados segmentos, hoje o nosso elemento maior de mobilização a favor do para já são as próprias atitudes do partido no poder. Portanto, é inútil. É inútil. E eu recomendo que façamos a construção da democracia. E a construção da democracia implica vários atributos, e um dos quais é permitirmos que os órgãos judiciais se afirmem como independentes, apartidários e autônomos. E seja simplesmente a lei o fator a obedecer. Antes de voltarmos para a questão do para já, doutor Abel, já que toca na interferência do poder político no funcionamento do poder judicial, que impacto é que isso trará para o país e também de que forma é que a comunidade internacional poderá olhar para Angola, já que se fala num novo paradigma político, enfim, mas há cada vez mais queixas sobre a interferência do poder político no funcionamento das instituições judiciais. Que impacto é que isto pode ter para o país e para a forma como o país é visto lá fora? Se quisermos ser claros, intelectualmente honestos, temos que reconhecer que na prática em Angola não existe um novo paradigma. Em 2017 não houve alternância em Angola. Houve apenas a mudança no topo, uma só pessoa. É o mesmo partido no poder, é o mesmo programa, são os mesmos atores, com os mesmos vícios e com as mesmas debilidades. Portanto, não mudou nada, são os mesmos. Numa primeira fase, houve tendência de mudança de discurso, metamorfose. Mas o que conta não é a metamorfose do discurso, são as convicções, aquilo que nós acreditamos profundamente. E como eles, desde a sua essência, foram sempre totalitários, foram sempre autoritários, no essencial não mudou nada, mudou o discurso. Mas, com o tempo, estamos a constatar que, de facto, as práticas são as mesmas. O comportamento é o mesmo. A postura é a mesma. E não existe esforço de afirmarmos o Estado democrático e de direito em Angola. Pelo contrário. Um Estado democrático de direito tem atributos específicos, características específicas. E elas todas não estão presentes na nossa vida. Primeiro atributo é liberdade. Não pode haver democracia sem liberdade. E no nosso país, a liberdade ainda é condicionada. Nos espaços urbanos, praticamente na costa, nas cidades da costa, há um bocado mais de liberdade. Quando mais se vai para o interior, muito menos liberdade. Outro dos atributos da democracia é pluralismo. E é com base no pluralismo que nós estamos a procurar fazer o para já. E estão a coartar o pluralismo. E isso não se passa só em relação a nós, como força política. Mesmo as organizações da sociedade civil, ONGs, não conseguem se registrar, porque travam o pluralismo de ideias, de ideais, etc.
Terceira característica é o Estado democrático de direito, o primado da lei. A lei em primeiro lugar. Isto ali para nós não tem nada a ver. O presidente é a lei, os governadores são a lei, os administradores são a lei. Cada um, aquilo que determinar lá onde ele tem a sua jurisdição, vira a lei. Portanto, quando devemos respeitar a lei? Para além de que as normas do direito são quase sempre interpretadas casuisticamente de acordo com o interesse do poder. Não pode ser assim. Quarta característica de uma democracia é eleições livres, periódicas, justas e transparentes. No nosso caso, o conceito de periodicidade para as eleições gerais está garantido. Já sabemos que em 2022 teremos eleições gerais, 2027 teremos eleições gerais, mas a transparência e a justeza não estão garantidas. Até porque um dos indicadores dessa tendência de não respeitar os pressupostos de um Estado democrático está a ver com o debate que estamos a ter sobre as eleições autárquicas. Elas estão estabelecidas na nossa Constituição desde 2010. Já estiveram nas constituições anteriores, mas nunca tivemos eleições autárquicas. Em 2018, em Conselho da República, concordamos que as eleições autárquicas seriam em 2020. E 2020 está quase ao fim, não vamos ter eleições autárquicas. Não vamos ter por quê? Porque o MPLA tem medo de perder a hegemonia que tem neste momento nas administrações locais. E é por isso que estão a evitar eleições autárquicas este ano. O doutor Abel acha que o facto de não se ter aprovado a própria lei de institucionalização das autarquias e não se ter cumprido o anunciado em 2018 em Conselho da República pelo presidente João Lourenço, aliás, nos últimos dias, depois que se acendeu esta discussão, vimos, digamos, figuras proeminentes do MPLA, como o doutor Mário Pinto de Andrade e Américo Konunoka, a de facto pronunciarem-se em relação a este visível recuo do MPLA em relação à realização das eleições autárquicas. O doutor Chivukuvuku acha que ter sido, digamos, um pronunciamento não concertado, o executivo não ficou alinhado a este pronunciamento do presidente da República, terá sido uma iniciativa isolada, casuística, ou o que terá acontecido de facto em termos o presidente a anunciar uma data e com toda a veemência e, por outro lado, chegados a 2020, começarmos a ter outras figuras do executivo a defenderem justamente o contrário? Desde a independência, que o nosso país vive uma hegemonia total do poder do MPLA. O presidente da República é do MPLA. O vice-presidente da República é do MPLA. O presidente da Assembleia Nacional é do MPLA. Os juízes dos tribunais são do MPLA. Os 18 governadores da província são todos do MPLA. Os 164 administradores municipais são todos do MPLA e, simultaneamente, primeiro secretário das administrações municipais. Os 1.000 administradores comunais são todos do MPLA. Se nós tivéssemos as eleições autárquicas, ou quando as tivermos, esse domínio vai acabar. Vai haver maiores equilíbrios na gestão da administração local. Portanto, não estaremos a sobrevalorizar tanto as autarquias? Não, as autarquias, primeiro, é um pressuposto legal. Na verdade, a lei constitucional estabelece que tem que haver autarquias em Angola. Portanto, é legal. Se é legal, temos que cumprir. Por outro lado, é um fator de evolução do processo democrático, porque remete aos cidadãos o direito de se autogovernarem e, eventualmente, também pode melhorar a qualidade da governação dos nossos municípios. Porque, neste momento, e nos últimos 5 anos eu dei 3 voltas em Angola, andei pelos municípios. E eu constatei, os administradores municipais, muitos deles não têm noção do que é ser administrador municipal. Confundem o administrador municipal com o ativista primeiro secretário do MPLA. Segundo, estão mais preocupados em agradar a hierarquia partidária do que agradar os cidadãos. Com eleições autárquicas, serão os cidadãos os mestres. Serão elas que determinarão quem fica e quem não fica. E o MPLA tem noção disso, que vai acabar a hegemonia do poder local.
E então Então, não acha que o podiam MPLA estará a avançar. aproveitar-se desta dificuldade econômica que o país vive, agravada pela Covid, para inviabilizar as eleições autárquicas? É propositado todo este atraso? As dificuldades econômicas são uma justificação não aceitável. Nós temos crise econômica desde 2014, no entanto, fizemos as eleições gerais em 2017. A Covid, a pandemia da Covid, também é justificação não aceitável. A Covid é universal, é todo mundo. Cabo Verde vai ter eleições legislativas agora em outubro. Afinal, a Covid só está em Angola, não está em Cabo Verde. Não tem nada a ver. De um lado é incompetência, do outro lado é falta de vontade política. Porque o MPLA também desenhou esse programa de intervenção integrado dos municípios para tentar recuperar a imagem do MPLA nos municípios. Mais uma escola aqui, mais um posto médico aqui, mais uma casa do administrador ali, etc., para ver se recuperam. E é por isso, como o PIM atrasou, não é verdade? Estão a tentar dar um tempo, ganhar um tempo, para ver se a qualidade da administração melhora, para ver se a situação de adesão ao MPLA melhora, e nessa altura fazer as autárquicas só nessa condição. Não tem nada a ver. Até porque estão a evitar a discussão da lei de institucionalização das autarquias, estão a fazer o teatro e entreter as pessoas com leis subsidiárias. Então dá para discutir os símbolos dos municípios, dá para discutir outras leis sobre a remuneração dos munícipes, dos administradores, etc., dos autarcas, mas não dá para discutir a lei principal. Até porque tem um elemento fraturante na lei principal, que é o problema do gradualismo, em que o país está completamente dividido. O MPLA sozinho quer o gradualismo geográfico e todo o país quer o gradualismo funcional. Pronto, é isso. O que nós temos é um partido que sempre foi totalitário e autoritário. As circunstâncias da evolução do mundo e do país em 1989-91 forçaram-lhes a fazer a metamorfose. De repente, deixaram de acreditar no Partido Único que defenderam e fingiram-se grandes democratas. Não duvido que dentro do MPLA há democratas convictos, há patriotas, mas a essência do MPLA como organização política não é isso. E é por isso que nós temos os problemas de afirmação do processo democrático. Muito bem. E nós já lá vamos para o processo democrático com alguma profundidade. Voltemos muito rapidamente, doutor Abel, para o caso para já. Lembra-me que em conferência de imprensa no dia 30 de julho dizia ter, digamos, com este fechar de portas da parte do Tribunal Constitucional, dois planos essenciais. O primeiro seria apresentar um recurso extraordinário da decisão junto dos tribunais nacionais e gostaríamos de, antes de passar para o segundo plano que nos tinha anunciado, saber como é que anda o processo a nível dos tribunais nacionais. Nós, como eu já informei e anunciei, introduzimos no tribunal o requerimento de solicitação do recurso extraordinário, que é de lei, e que levaria imediatamente à anulação ou suspensão do acórdão do plenário e manteria legal a comissão instaladora e o prajá. O tribunal tinha um prazo, violaram um prazo, portanto é hábito deles, isso não é novidade, mas ontem, dia 20, fizeram-nos chegar um ofício em que nos pedem mais documentação, mais suprimento e mais esclarecimentos para esse recurso extraordinário. Deram-nos ontem 5 dias. E neste momento, esse ofício significa o quê? Significa que o acórdão do plenário continua suspenso, a comissão instaladora do Prajá e os órgãos do Prajá continuam legais, a equipa de advogados do Prajá vai preparar os esclarecimentos solicitados e a documentação adicional e vamos dar entrada no prazo de 5 dias, tal como ficou estabelecido pelo tribunal. Portanto, neste momento estamos assim e nós mantemos a nossa agenda de lutar pelo Prajá, porque tudo o que fizemos é legal. Se for necessário, levantamos mesmo o desafio por uma questão de credibilizar o próprio Tribunal Constitucional, levantamos o desafio. Ponham as assinaturas à disposição
de organismos internacionais e nacionais independentes. Sociedade civil, entreguem para eles verificarem. Até porque... O tribunal mostrou-se aberto a essa proposta? Nós já tínhamos proposto isso ao tribunal. Quando foi da primeira fase, eles recusaram 19.000 assinaturas. Nós solicitamos que eles nos devolvessem as assinaturas consideradas não conformes. O tribunal não aceitou. Então, propusemos tudo bem. Se não podem devolver porque sabiam que estavam bem, não podiam devolver, então façamos uma verificação conjunta. Técnicos do tribunal e técnicos do Prajá, para avaliar. Também não aceitaram. Nesta fase, das 8.000 assinaturas suplementares, que fazem um total de 32.000 assinaturas, nós fizemos, durante 3 dias, a apresentação e verificação independente dessas assinaturas. E fizemos mais. Neste momento, quem quiser verificar as 8.000 assinaturas, pode ir para o site do Prajá e vai encontrar lá, pessoa a pessoa, 8.000, todos os documentos. E vai constatar que tudo que o tribunal está a dizer não tem validade. E o que dá pena é que nós não estamos a perceber que nós próprios, Estado angolano, nós angolanos, e sobretudo o partido no poder, é que está a desacreditar as próprias instituições angolanas. Hoje, as administrações municipais estão completamente desacreditadas. Os documentos que elas passam não têm validade. Hoje, os notários, serviços notariais, estão desacreditados, não é verdade? Todos os documentos que elas passam não têm validade. Se eu fosse empresário, português ou francês, e quisesse fazer investimentos em Angola, já não fazia. Porque todos os contratos empresariais que se fazem têm que ser reconhecidos pelos notários para evitar dificuldades quando há litígios. Afinal, se em situação de litígios os documentos reconhecidos pelo notário já não têm validade, não existe segurança para os investimentos. Até porque já tivemos casos desses, uma empresa americana que fez investimentos imobiliários em Luanda, na ilha de Luanda, foi aos tribunais, não valeu nada. Valeu a força dos sócios angolanos que são do partido no poder. Portanto, essa tendência de desacreditar os órgãos faz mal a todos nós, ao próprio país. Eu, por isso, lanço o repto. O Tribunal Constitucional, se é sério, eu já sei que não são sérios. Portanto, mas digo, se querem parecer sérios, ponham todas as assinaturas chumbadas à disposição de organismos internacionais independentes e organismos da sociedade civil. E vão ver que vão ser completamente desacreditados. Mas, doutor Chivuco Vuco, vamos ainda olhar para este recurso extraordinário que se pretende fazer e que já teve então este pronunciamento do próprio Tribunal Constitucional. Quer fazer este recurso a outras instâncias judiciais aqui a nível nacional. O que é que o faz acreditar que estas demais instâncias do direito poderão decidir favoravelmente, ou seja, diferente desta decisão do Tribunal Constitucional? Durante muito tempo, os angolanos pautaram-se por uma certa passividade na defesa dos seus próprios interesses. Nós temos uma Constituição que, em termos de elaboração teórica dos direitos dos cidadãos, até não é má. Mas a prática governativa é que é um problema no nosso país. Também eu reconheço que os nossos compatriotas do MPLA têm que ser ajudados. Algumas coisas fazem-nas por maldade, mas outras coisas é porque estão habituados a trabalhar assim. A lei não conta, o que conta é o interesse do MPLA. Então, o recurso, primeiro, para nós, tem a ver com cumprirmos a lei e defendermos o nosso interesse. Neste momento, o tribunal mandou-nos fazer mais suprimento. Vamos fazer, são 5 dias, a partir de hoje. Depois disso, o tribunal terá... Não, isso já está feito. Portanto, quando fizemos o requerimento, as equipas já estão a trabalhar em termos de qualquer eventualidade da resposta do tribunal. Portanto, já está feito. Eventualmente, na segunda-feira, nós não vamos esperar até o fim do prazo, na segunda-feira, vamos dar entrada da documentação para esclarecer isso. Depois disso, o tribunal terá 15 dias para voltar a se pronunciar sobre o requerimento. Depois desse pronunciamento posterior sobre o requerimento, nós vamos ter outra vez
7 dias para suprir novas necessidades das alegações. E depois disso, o tribunal terá mais 60 dias para deliberar. O que nós queremos é esgotar todo o processo legal neste país. Sabemos que não podemos acreditar no tribunal. É uma maneira também de lhes ensinar que os cidadãos angolanos defendem os seus interesses. É preciso lhes ensinar. É preciso, não diria são mais velhos, formados, mas é preciso lhes educar, respeitar o cidadão. Mas o doutor Abel acredita numa decisão favorável depois deste processo de recurso? Acredita que vai haver uma decisão positiva? Pela natureza do MPLA, pelo que eu percebi dos propósitos de tentarem inviabilizar a minha participação e dos meus apoiantes na vida política nacional, tenho as minhas dúvidas, mas tenho o direito de lutar até o fim. Tenho o direito de lhes fazer cumprir a lei. Tenho a obrigação e o dever perante os angolanos de incentivar aos angolanos de todos nós nos habituarmos a lutar pelos nossos interesses e os nossos direitos, para que o Estado não seja um elemento opressor e inibidor da nossa valorização, mas um Estado que facilita a vida do cidadão. É por isso que nós continuamos a lutar pelo Prajá. E acredito que, eventualmente, encontraremos também pessoas de bem dentro dos organismos do Estado e que talvez influenciem os outros no sentido de respeitarem a lei, obedecerem os trâmites normais. E eu lanço o desafio. Se o Tribunal Constitucional acha mesmo que nós violamos, nós não cumprimos, mostre, entregue as 20 e tal mil assinaturas não validadas, entregue a um organismo internacional ou mesmo a Ordem dos Advogados de Angola, a Open Society, a JPD, várias, até a CIAST, entreguem, para ver se vão verificar e depois vão ver como é que vai ser. Eles sabem mesmo que não podem fazer isso. E é justamente aqui que entra o plano B que o doutor Abel anunciava também recentemente, que inclui este recorrer à comunidade internacional. Bom, apesar de, digamos, ter sido anunciado, e inclusive o doutor Abel falava em reuniões mantidas já com os Estados Unidos da América, com o Reino Unido, naquela semana em que falou em conferência de imprensa, mas as questões que se colocam aqui em relação a este recorrer à comunidade internacional seriam se tem exemplos palpáveis da influência de instituições internacionais na resolução de processos semelhantes, claro, sem colocar em causa o tal princípio da não ingerência nos assuntos internos dos Estados considerados soberanos, tal como rege o próprio direito internacional público. A legalização de partidos políticos é prerrogativa exclusiva das instituições angolanas. E é nessas instituições angolanas que nós estamos a fazer a luta para a legalização do Prajá. O recurso a instâncias internacionais não tem a dimensão de buscar legalização, porque essas instâncias internacionais não têm nem competências, nem prerrogativas que lhes permitam legalizar forças políticas em países. No entanto, essas instituições têm competências para garantir a observância dos direitos dos cidadãos. E aqui o que está em conta é o direito de um grupo de angolanos vasto que quer participar na vida política nacional e está a ser impedido. Não é verdade? Nós já temos um documento que foi solicitado por várias instâncias internacionais e que já enviamos nos nossos representantes nesses países e nesses organismos e provavelmente durante a próxima semana vão dar entrada nas Nações Unidas, na União Europeia, no Parlamento Europeu e, eventualmente, no Vaticano. Acredita que pode haver alguma influência em relação a isto? Como já disse, nós não buscamos, junto dos organismos internacionais, legalização do Prajá. Isso faz-se com o Tribunal Constitucional de Angola. Faz-se pedindo ao MPLA para não interferir nos processos do tribunal. Isto é legalização do Prajá. Mas a questão de abuso dos direitos dos cidadãos é uma questão universal, porque Angola subscreveu os vários documentos reitores desses direitos nessas várias instâncias. E Angola precisa de periodicamente provar
que não viola esses direitos. E é isso que nós queremos provar, que no nosso caso concreto, tal como sido de vários outros angolanos, estamos a ser privados do nosso direito de participação na vida política nacional, para que Angola fique exposta e seja admoestada a cumprir os direitos dos cidadãos. É isso simplesmente que estamos a fazer. Neste momento, tudo o que nos pediram é informação. E nós produzimos toda essa informação e enviamos. Ainda não deram, os documentos não deram entrada nas instâncias internacionais, estão ainda na posse dos nossos representantes no exterior. Suponho que na próxima semana darão entrada nas Nações Unidas, na União Europeia, no Parlamento Europeu e, eventualmente, no Vaticano. Uhum. Doutor Abel, passemos para dois cenários eventuais, antes de olharmos para o processo democrático. Se eventualmente o Prajá for reconhecido pelo tribunal, depois deste processo de esgotar todos os meios existentes, através deste recurso extraordinário, há condições de avançar para as próximas eleições gerais de 2022 da parte do Prajá? Em primeiro lugar, eu quero manter fé de que os órgãos institucionais, particularmente o Tribunal Constitucional e o MPLA, reconsiderem a postura e legalizem o Prajá, porque temos todas as condições, cumprimos com todos os pressupostos. E continuamos dentro dos marcos da lei a lutar pelos nossos direitos. Portanto, número 1. E é por isso que nós estamos a fazer todas as exigências, estamos a cumprir todas as exigências que o Tribunal Constitucional está a nos colocar, tal como colocou ontem. Na verdade, até segunda-feira vamos dar entrada de mais novos documentos. Mas isso não devia ser dúvida de ninguém. O Prajá hoje já é uma realidade nacional. E o próprio MPLA, pelos seus atos, tem feito grande publicidade do Prajá. As pessoas que compõem o Prajá não são novidade política neste país. Somos conhecidos, andamos pelo país, conhecem a nossa postura, conhecem as nossas atitudes, conhecem o nosso patriotismo, sabem que tudo o que nós queremos é contribuir para o bem do nosso país, junto das outras forças políticas nacionais, para que sejamos verdadeiramente um Estado democrático de direito, sejamos verdadeiramente um Estado onde haja uma governação transparente e rigorosa e, sobretudo, uma governação virada para a realização do cidadão. Porque, afinal, o propósito da governação é o quê? É a pessoa humana angolana, não é outra coisa. Tudo o resto é teatro. É a pessoa humana angolana que, neste momento, é sofredora, em dificuldades. A maioria da população angolana é pobre. A juventude não tem emprego. As crianças estão fora do sistema de ensino. A saúde é precária. O ensino é frágil. Tudo isso é que se reverte na vocação da governação. E se nós não quisermos a participação de todos, porque ninguém vai construir isso sozinho, temos que trabalhar todos, é por isso que nós queremos participar. E não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Se convocarem as eleições autárquicas em 2021, com Prajá ou sem Prajá, nós vamos participar. Até porque nas eleições autárquicas é muito mais fácil, não é preciso partido político. Quando convocarem, porque não é se, quando convocarem as eleições gerais de 2022, também vamos participar. E se for com Prajá, com forma muito contundente. Se for sem Prajá, também com forma muito contundente. Pois, e era justamente aí que íamos, mas o doutor Abel já acabou por, de certa forma, fazer referência que se o Prajá não fosse legalizado até as eleições de 2022, se ponderaria candidatar-se à autarca para que os seus seguidores, os seus admiradores, aqueles que acreditam no seu trabalho, tivessem, de alguma forma, esta sua continuidade em servir para o país. Mas já que o doutor Abel faz referência à questão das eleições autárquicas, nós vamos voltar para elas e eu vou olhar para algumas das questões que vão sendo colocadas aqui na página da Friends of Angola, do Facebook, e uma delas tem justamente a ver com a realização das autarquias, é do Guilherme Antônio. Ele diz que gostaria que o doutor Abel falasse um bocadinho mais das eleições autárquicas
E já que os políticos querem fazer crer que as eleições autárquicas seriam a solução para todos os problemas, digamos, dos angolanos. E se também acredita que, já que os nossos processos eleitorais têm sido eivados de vícios, de acordo com a própria oposição, a falta de transparência, acredita que desta vez, nas eleições autárquicas, que teríamos eleições justas e transparentes? Portanto, são duas questões em uma. Primeiro, há que determinar que a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade e profundidade da participação dos seus cidadãos. O que significa? É preciso que nós, todos os cidadãos, participemos para que melhoremos a qualidade dos nossos processos. E o processo autárquico visa exatamente devolver a soberania ao cidadão, pelo menos para as questões de nível local. A partir das eleições autárquicas, os presidentes das câmaras municipais são eleitos pelos cidadãos, já não são nomeados pelo presidente do MPLA como administradores e primeiros secretários. São eleitos pelos cidadãos. Os programas municipais de desenvolvimento terão que ser eleitos nas assembleias municipais. E nas assembleias municipais, para além dos membros eleitos, qualquer cidadão pode ir assistir e participar nessas assembleias nacionais com direito à palavra, mas sem direito ao voto. Também não sou protagonista nem partidário do conceito de que há um fenômeno único que resolve todos os problemas. Não. A resolução dos nossos problemas, dos problemas do país, é a convergência de vários propósitos e de vários fenômenos. E as eleições autárquicas vão consideravelmente contribuir para a progressão e a evolução do processo democrático, para a melhoria da qualidade da governação, para o empoderamento dos cidadãos. Neste momento, um administrador pode ter um município em péssimas condições, ela estar a roubar dinheiro, mas enquanto o MPLA quiser, fica lá. Com eleições autárquicas, os cidadãos são livres, votam e elegem um presidente da Câmara Municipal hoje. 2 anos depois, se esse presidente da Câmara Municipal não estiver a realizar e não estiver de acordo com os interesses dos cidadãos, é votado fora. Deixa de ser eleito. Portanto, empodera-se o cidadão. E, por isso, os cidadãos podem esperar e influenciar a resolução dos seus problemas locais. E os governantes das câmaras municipais serão obrigados a melhorar a governação, realizar, para ver se podem voltar a ser eleitos. Portanto, não resolve todos os problemas, mas contribui na busca da resolução dos problemas. Esta é a questão fundamental em relação às eleições autárquicas. E eu espero e peço que todos os cidadãos mobilizemos-nos. Todos os cidadãos gritemos alto que temos que ter eleições autárquicas. E seria desejável que as eleições autárquicas, que tecnicamente já não vão acontecer em 2020, porque o MPLA não quer, o MPLA tem medo do povo, pelo menos que aconteçam em 2021. Muito bem. Vamos então passar, doutora Abel, agora estamos com 15 e 14 minutos. Temos aqui várias participações no Facebook, bastante interessantes. Muitas delas são opiniões, aqui a felicitarem o senhor pela sua, digamos, persistência em levar avante os seus projetos políticos, mas gostaria que passássemos para outras questões, antes de olharmos para a questão ligada ao processo democrático em Angola. Há uma pergunta que muitas vezes se coloca. O doutor Abel foi membro proeminente na liderança da UNITA durante muitos anos, foi, digamos, o iniciador da própria Casa CE, que foi considerado um fenômeno político nas eleições anteriores, uma coligação eleitoral. E
Mas por que é que o doutor Abel tenta lançar um outro partido político e não pondera, digamos, dar continuidade ao seu contributo político em uma destas organizações políticas que ajudou a fundar e, de facto, a desenvolver também? É uma pergunta que muitas vezes se coloca nos meios intelectuais, nos meios acadêmicos. Por que continuam a tentar criar outro partido político se as duas forças políticas que ajudou a criar têm a credibilidade que têm? Eu penso que, primeiro, temos que avaliar e discutir sobre os propósitos. Por que determinadas individualidades ou cidadão comum buscam participar na vida política nacional? Propósito. Qual é o propósito? Qual é a motivação? E eu reconheço que as motivações são multiformes, particularmente no nosso caso concreto de Angola. Infelizmente, em África, grande parte da motivação para algumas pessoas fazerem política é para melhorarem a qualidade da vida deles, é material. Não tem muito a ver com a vontade de servir para construir um país. Há que reconhecer isso. Agora, também é legítimo que alguém queira ser governador para ver se a vida dele melhor. É legítimo, não podemos pôr isso de parte. Mas isso não faz parte das minhas motivações. Eu penso que a motivação nobre é procurar servir o país, ser útil e, sobretudo, ter sensibilidade. Há um ditado popular que diz que longe da vista, longe do coração. Para quem anda nestes moceques nossos, para quem anda pelas nossas aldeias, pelas nossas comunas e constata o sofrimento das pessoas, crianças que não têm perspectiva, adultos que psicologicamente desistiram da vida, porque a vida tem sido simplesmente a dificuldade, tem que ter mesmo motivação para servir. Primeiro. Segundo, o meu entendimento é que quando buscamos servir, o propósito é servir o país, não é servir os partidos políticos. Os partidos políticos são meros instrumentos para se realizar uma obra pelo país. O objetivo não são os partidos. Eu não estou aqui para servir os partidos. Através dos partidos queremos servir o país, servir Angola e servir os cidadãos. Obviamente, ao participar em partidos políticos, é preciso ter em consideração também uma série de fatores. Convergência de valores, convergência de propósitos, convergência de uma visão sobre Angola, qual é o ideal. As pessoas têm que estar de acordo sobre algumas coisas. É verdade que a natureza humana e o espaço de diferença são fundamentais para a complementariedade e para podermos buscar o melhor de todas as opções, não é verdade? Mas o mais importante é constatarmos que não é pelo partido A, B ou C que se avalia a qualidade de prestação, mas o propósito, a motivação e as convicções que se tem. No caso concreto da organização Casa C, eu não saí. Não é verdade? Eu fui corrido pelo tribunal. O tribunal é que determinou que eu já não devia aparecer porque era independente. Portanto, não foi minha vontade. Mas respeitei e não estou arrependido de ter feito, não estou arrependido do papel que eu tenho hoje. Pelo contrário, haja-o para já e vamos ver como é que vai ser o cenário político em Angola em 2022. Como é que o doutor Abel acha que será o cenário político em 2022? Eu já expliquei que o para já, que ainda não tem alforria legal, já é uma realidade da vida dos cidadãos. E os cidadãos sabem avaliar o papel de cada um de nós. Os cidadãos têm a percepção clara das motivações que cada um de nós tem. Não é verdade? A ideia de que não, os cidadãos são amorfos, não têm noção do que querem, não é verdadeiro. A ideia de que os políticos sabem o que os cidadãos querem não é verdadeiro. O cidadão, mesmo aquele que não for letrado, tem noção porque tem noção da experiência dele de vida. E é por isso que o para já só está a ser inviabilizado
porque os que têm o poder de o viabilizar têm a noção de que será uma força política relevante para a vida política do nosso país. E o que deviam ter em consideração é que quanto mais forças políticas relevantes tivermos, melhor para o nosso país. Até porque não devia ser o Tribunal Constitucional o crivo que seja o cidadão, o crivo que seja o povo. É por isso que volto ao desafio. Se o tribunal acha mesmo que é verdadeiro, lhe desafio, entreguem só os papéis a uma organização internacional ou nacional. Entreguem a Ordem dos Advogados, entreguem a CIASTE. E a CIASTE que mete ali pessoas a ver, as igrejas, e vão ver que, afinal, os papéis estão completamente ajustados e muito bem elaborados. Certamente os seus admiradores e simpatizantes, doutor Abel, estando a militar numa outra força política, quererão saber o que o Prajá traria de novo para o cenário político angolano e que influência teria direta na melhoria da situação social e econômica do país. Primeiro, é preciso termos noção de que temos visões diferenciadas do nosso país. Há pessoas que acham que o país está bom assim. Há pessoas que acham que as pessoas estão bem. Há nós que achamos que o país não. Há pessoas que acham, como nós, que o país não está bem. O processo democrático não está positivo. Nós somos ainda um país em transição para a democracia. A governação não está boa, em termos de visão e em termos de prestação e utilização dos recursos. O atendimento ao cidadão comum ainda não é o mais adequado. E é por isso que temos mesmo que servir. Agora, para além disso, há diferenças na visão, na postura e nos comportamentos. Tudo isso diferencia, até porque somos todos seres humanos iguais, mas todos diferentes. Não há duas pessoas completamente iguais, não existem. Somos seres humanos iguais, porque somos humanos, mas cada um tem as suas características próprias. E cada um deve dar o seu contributo a esse país, aceitando-nos uns aos outros, mas cada um com a sua identidade, com a sua visão, com os seus propósitos. Este que é o fenômeno que pode engrandecer o nosso país. Aceitarmos-nos uns aos outros. É não excluir, aquele não dá para participar, aquele fica atrás, aquele não. Não, isso que seja a vontade dos cidadãos. É por isso que volto a fazer o apelo para que as instituições públicas cumpram com o seu papel constitucional. Não fiquem todas politizadas e partidarizadas. Não estarão a fazer o bem para o nosso país. E queremos esperar que, como são também pessoas angolanas que vivem os mesmos problemas que nós vivemos, portanto, ajustem-se, mudem as coisas negativas e evoluam para o positivismo. E assim, nós próprios podemos almejar um país melhor e contribuir todos para a evolução positiva do nosso país. O doutor Abel falava aqui na questão do processo de democratização do país e é parte do nosso tema, já falava numa democracia em transição. Quer descrevê-la para nós? Democracia em transição pressupõe que todas as características de uma democracia não estão presentes na nossa vida cotidiana. Já expliquei que nós não temos ainda liberdade garantida. As liberdades são várias. Liberdade de reunião, liberdade de manifestação, liberdade de circulação. Aqui em Angola não existe liberdade de manifestação, por exemplo, garantido. Não é verdade? Portanto, temos que evoluir para a garantia das liberdades fundamentais da pessoa humana. Já expliquei que, em termos de pluralismo, também temos dificuldades. Aliás, é por isso que o Prajá está com dificuldades, porque não queremos aceitar o pluralismo. Já expliquei que nós temos o problema da não respeito ao primado da lei. Cada governante, ele próprio é a lei. As leis são desrespeitadas. Portanto, enquanto a lei não for o fator determinante para a ação, também não teremos democracia neste país. Temos o problema da qualidade das nossas eleições. A periodicidade está garantida, mas as características de justeza, transparência e lisura não estão garantidas. Temos que evoluir para isso. Temos o problema de que nós temos uma administração pública completamente partidarizada. Os funcionários públicos são todos do partido no poder, na maioria. E quando houver alguns que não são, não conseguem promoção nas suas carreiras, não conseguem evoluir, porque têm que ser do partido. Quando há concursos públicos para o ensino, para a saúde, para vários outros domínios da vida,
As pessoas que têm o cartão do MPLA têm primazia para passarem nos concursos. Não são as competências, não é a meritocracia. Portanto, a administração pública não é a partidária. Temos o problema que eu já disse dos órgãos de justiça. Não há democracia sem sistema judicial independente, sistema judicial funcional e autônomo. Os nossos juízes recebem todas as ordens do tribunal. Até hoje, quem vai preso e quem não vai preso também é o partido que determina, o que não é correto. Eu até suponho que, eventualmente, mesmo o nível das sentenças também vem do Bureau Político. Não é correto. É preciso garantir que os tribunais fiquem livres. Para além disso, outro atributo de uma democracia, característica da democracia, é a existência de órgãos de defesa, ordem pública e segurança apartidários. Reconheço que as Forças Armadas têm feito um esforço para não se imiscuírem na vida política partidária. Reconheço isso. As Forças Armadas têm sido um elemento baluarte nessa evolução, o que não pressupõe que não tenha havido oficiais superiores e generais que muitas vezes têm posturas partidarizadas. Isso também já assistimos. Durante as eleições de 2017, nós assistimos generais em funções a porem camisolas de partidos, o que tem que acabar. Há uma evolução também razoável da polícia, que também tem que crescer. Agora, os órgãos de segurança do Estado é que acho que ainda não evoluíram. Ainda tem a mentalidade antiga de perseguir jornalistas, perseguir políticos, perseguir padres, perseguir o que não é correto. Portanto, em termos de democracia, há atributos. E nós temos que fazer com que esses atributos sejam presentes na nossa vida cotidiana. Só assim que teremos um processo democrático aceitável. Agora, nós todos temos que trabalhar para isso. Nós todos temos que contribuir para isso. Como disse, mas de que forma é que para isso, doutora Abel? Já que aqui não parece... Eu perguntava, já que dizia que todos nós temos que contribuir para isso enquanto cidadãos, o cidadão comum estará a perguntar-se de que forma é que eu, enquanto cidadão comum, posso contribuir para este processo democrático que se quer? O cidadão deve contribuir àquela que nós tiverem partidos, porque é livre, não é obrigatório que todos os cidadãos estejam em partido, mas participar como cidadão na exigência dos seus direitos. Fazer com que aquilo que vem estabelecido na Constituição seja cumprido. Exigir, não é verdade? Tem que estar indignados com os abusos da governação, nas províncias, nos municípios, nas comunas. Portanto, obrigar para que aquilo que está escrito teoricamente na Constituição seja um facto de vida. Como já disse, a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada sociedade ou país é diretamente proporcional à participação. Se os cidadãos estão apáticos e nós aqui, há um bocado de isso é o que estamos com ele, deixa só, vamos ver. Não! Cada um tem que agir lá onde está no seu ângulo de ação. Cada um tem que exigir que as entidades cumpram com o seu papel. E assim estaremos todos a contribuir para a mudança qualitativa dos nossos fenômenos. Se ficarmos apáticos, não vai dar. Já que estamos a falar ainda do processo democrático, deixa-me só agradecer também aqui o senhor João Micelo da Silva, que nos vai também enviando as suas questões, algumas das quais também aqui já acopladas, as que preparamos a partir da província de Benguela. Agradecemos também a sua participação. Um agradecimento especial também ao senhor Malik Chaka, que é antigo líder do Millennium Challenge Corporation, uma agência federal dos Estados Unidos da América, que vai também enviando aqui as suas questões. Na verdade, estamos a ser assistidos pelo mundo e, claro, aqui no Facebook com muitas frases de apoio, muitas manifestações de admiração, enfim, e outras questões que, se ainda tivermos tempo, poderão ser colocadas ao Dr. Chivuco Vuco. Mas voltando à questão do processo democrático, como é que o Dr. Chivuco Vuco, digamos, analisa a democracia interna a nível dos partidos políticos? Existe? Nós temos que perceber a evolução dos processos democráticos em África.
grande parte dos processos democráticos em África não foram iniciados por convicção. Foram metamorfoses forçadas por fatores endógenos e exógenos. O que é que eu quero dizer? Quando nós tivemos a vaga das independências nos anos 60, alguns deles conquistaram a independência como estados constitucionalmente democráticos. Passado algum tempo, houve a viragem. Os líderes africanos acharam que não, os povos africanos não estavam preparados para a democracia. Partido único é que era a fórmula adequada. A maioria dos partidos africanos, com exceção de poucos, o Senegal, o Botsuana, as Ilhas Maurícias, muito poucos, todos os outros foram para o partido único, justificando que a África não estava preparada. Não é a África que não estava preparada, são os líderes que não estavam preparados para aceitar a diferença, aceitar a complementaridade. Depois, nos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, ficou desqualificado o sistema autoritário de ordem marxista-leninista e levou a uma vaga das independências. Houve países em que houve mudança e transformação. Muitos. Mas houve aqueles em que os regimes que defendiam o partido único, em alguns casos marxista-leninista, como o nosso, na é verdade, o que fizeram foi metamorfose. Os mesmos que defendiam o partido único, dia seguinte eles disseram que afinal é a democracia. Os mesmos que diziam que os angolanos não estão preparados, afinal já estão preparados. Mas mentalmente não evoluíram. Do ponto de vista convicções, mantiveram-se no passado. É por isso que os processos democráticos africanos têm dificuldades. E esse estado de espírito não é só dos estados, também prevalece nas organizações partidárias, muitas delas, porque são as mesmas pessoas, não é verdade? Tem que ser um aprendizado, uma prática permanente, cotidiana, para que aceitemos a diferença só nos enriquece, só nos favorece. E não vai haver evolução se não houver liberdade. A evolução das sociedades tem como pressuposto básico a liberdade. É verdade que alguns estados africanos, e penso que o MPLA vai um bocadinho nessa lógica, estão a querer defender a teoria de que para determinados segmentos sociológicos, entre os quais o africano, talvez o autoritarismo à moda da China é que permite o desenvolvimento. Quando eu defendo a teoria de que o desenvolvimento é fator resultante da liberdade das pessoas, para que as pessoas libertem a sua energia, a sua criatividade e contribuam para a evolução das sociedades. Sem liberdade, tudo é condicionado. E é por isso que, tanto a nível dos Estados africanos, precisamos mesmo de evoluir, não é verdade? Como a nível das organizações partidárias internamente também precisamos de evoluir. E talvez é um bocadinho esse resquício da mentalidade autoritária que faz com que os partidos tenham muitas dificuldades de afirmação interna e haja tantos distúrbios nas organizações político-partidárias. Uhum. Há uma questão que vem dos Estados Unidos da América, do Sr. Malik, que ainda tem a ver com essa questão dos partidos políticos, mas ele pergunta se o Dr. Abel, neste processo todo de legalização do para já, tem tido o apoio dos seus colegas na oposição. Eu reconheço e agradeço particularmente o apoio do Bloco Democrático, que tornou claras as suas visões, as suas posições sobre isso, e também o apoio e solidariedade da UNITA. Os outros partidos, acho que sentiram uma conveniência, a tendência de chumbar o para já, por causa do medo da competitividade do para já, por causa dos receios do surgimento de uma força que vai se afirmar de forma extraordinária. É mais isso. No entanto, reconheço dessas duas forças políticas, a UNITA e o para já, foram solidários conosco. E eu agradeço a todos eles. Ainda o senhor Malik quer saber de que forma é que a Covid-19 terá, digamos, condicionado o exercício da atividade política, particularmente a sua. Significa, nós aqui
muito cedo, adotamos, nós, quando digo nós como Estado angolano, adotamos medidas de restrição, medidas de condicionamento que, de fato, impedem a possibilidade de aproximação de uns e outros. Também é verdade que, quando surgiu o Covid, o processo de legalização do Prajá já estava muito avançado. Nós já tínhamos as 30 e tal mil assinaturas todas recolhidas, que essas sim obrigavam a proximidade junto do cidadão. O que eu defendo é que o processo democrático não devia ficar todo ele condicionado. E ponho outra vez em questão, Cabo Verde também tem Covid. É um país pequeno, mas com muito mais casos do que Angola, mas vai ter as eleições autárquicas, vai ter as eleições gerais legislativas, é outro truque. Não impediu, não travou. E é por isso que nós também deveríamos encontrar fórmulas de abrir, mantendo a necessidade de garantir a saúde pública, a sanidade, etc., etc., mas podíamos muito bem também organizar as eleições autárquicas este ano. Tecnicamente, já não acredito que seja possível. Mas, de fato, com o Covid... Como? Como é que seria possível avançarmos para as eleições autárquicas, digamos, a olhar para esta conjuntura toda nacional que nos envolve em termos monetários? Passe aqui o termo. Aliás, tivemos um orçamento geral do Estado revisto, que foi projetado acima das expectativas e que agora teve que se rever na Assembleia para se refazer as formas de materialização deste orçamento geral do Estado e que certamente, digamos, boa parte das receitas que suportariam também a própria realização das eleições autárquicas viria do orçamento geral do Estado. Como é que seria possível avançarmos para as eleições nesta conjuntura? Angola é um país com enormes potencialidades. A primeira potencialidade fundamental são as pessoas. E é por isso que eu não concordo com esse debate que existe por ali de muitos governantes que acham que a riqueza principal de Angola é o petróleo, são os diamantes. Não é verdade. A riqueza principal de Angola são os seus cidadãos, que é um fator inesgotável. A Angola teve sempre enormes recursos naturais que foram, ao longo dos anos, subaproveitados. Angola, ao longo dos anos, teve recursos até durante o período de 2006 até 2013, o que se discutia no mundo é que Angola tinha dinheiro a mais e não tinha capacidade de gestão destes recursos. O nosso problema não é falta de dinheiro, isso é teatro. O nosso problema é a dificuldade de definirmos prioridades. O nosso problema é a dificuldade de utilizarmos judiciosamente os recursos que temos. E a nossa dificuldade é utilizar os recursos de acordo com a lei. Dou-lhe um exemplo. Temos dinheiro para fazer o programa integrado de intervenção municipal, que até nem fez parte do Orçamento Geral do Estado numa primeira fase. Foram verbas fora do Orçamento Geral do Estado. Então, se há dinheiro para isso, não há dinheiro para fazer as eleições autárquicas. Nós tínhamos a moeda Kwanza. Houve vontade de tirar uma cabeça de lá e deixar só outra cabeça. Mudamos o dinheiro. Era prioridade. Angola não podia continuar a funcionar com as notas que havia. Podia, mas gastamos dinheiro só para mudar o dinheiro. Gastamos dinheiro para mudar o dinheiro. Era prioridade? Não era. Tantas coisas que nós fazemos por ali que nem faz sentido. Nem faz sentido. Portanto, o nosso problema não é falta de recursos. São as mesmas coisas que se inventam de um momento para o outro. Sempre tivemos dinheiro para dar cartões de eleitores aos cidadãos, mas já não tínhamos direito para dar bilhetes de identidade aos cidadãos. O problema é definição de prioridades que o país tem, não é verdade? Portanto, em termos de recursos, se nós quisermos fazer as eleições autárquicas, Angola tem recursos suficientes. O que há é, não sabemos usar os recursos, esbanjamento, roubalheira, e não haja dúvidas de que supostamente existe uma luta contra a corrupção. Pode ser que estamos a fazer algum esforço, mas
O que nós nos apercebemos é de que ainda continua a moda antiga. O esbanjamento, os desvios. É por isso que todos os dias apanham-se governantes a fazerem coisas feias. Então não acredita na problema desta luta contra a corrupção, doutor Abel? Como? Não acredita neste processo de combate à corrupção levado a cabo pelo Presidente da República? Já que fala em suposta luta. Dou mérito ao Presidente da República por ter iniciado. Tenho dúvidas quanto à formulação e à metodologia. Porque há duas coisas diferentes. Uma coisa é luta contra a impunidade, outra coisa é luta contra a corrupção. A luta contra a impunidade tem a ver com o passado, o que aconteceu no passado. As pessoas roubaram nos anos 2010, 2011, é passado, já aconteceu. Isso não é luta contra a corrupção, isso é luta contra a impunidade. Roubaram e não foram responsabilizados. E ali, na luta contra a impunidade, podemos encontrar várias filosofias. Primeiro, vamos fazer uma luta a todo gás, de forma exemplar para todos, ou vamos fazer seletiva? Se for exemplar para todos, tenho dúvida se a máquina do MPLA resiste. A maioria dos governantes, a níveis diferenciados, tocaram nos recursos do Estado. Uns mais do que outros. E, eventualmente, isso redundaria também em alguma instabilidade. Se for seletivo, também é injusto. Tocamos quem? Por quê? Será que é pelo volume dos valores subtraídos? Então tem que se formular. Aqueles que subtraíram a partir de um certo volume para cima são responsabilizados. Os que foram de um certo volume para baixo não são responsabilizados. Para manter a estabilidade. Mas tem que haver clareza, porque senão vai se dizer por que o Tomás e não o Manuel Vicente? Por quê? Não é verdade? Por que é o governador da província tal e não o governador da província tal? Por quê? Por que o doutor acha que está a acontecer de uns e não de outros? Isso é que tem a ver com a luta contra a impunidade, o passado. Não é verdade? Respeito e admiro a coragem do presidente por ter iniciado isso, sabendo ele da podridão do MPLA. Sabendo ele da podridão do MPLA. Tendo noção, porque ele até declarou que quem conhece é que pode melhor fazer essa luta, porque ele conhece a podridão do MPLA. E ele está fazendo bem essa luta? Agora, é o que estou a dizer, a formulação da luta contra a impunidade tem que ser clarificada. Se é universal, todos os que tocaram. Cria instabilidade e tem efeitos eventualmente negativos. Se não é universal, tem que haver uma filosofia que determine. É o nível da roubalheira? É a responsabilidade que as pessoas ostentavam? Alguma coisa para as pessoas não se sentirem injustiçadas. Por que eu e não o Joaquim? Por que o Fernando e não o Antônio se roubamos juntos? Não é verdade? Portanto, isso é uma coisa. Luta contra a impunidade. Outra coisa é a luta contra a corrupção. Luta contra a corrupção é para frente, é para o futuro. E isso implica instituições sérias para essa luta. Isso implica normas e leis para essa luta. Isso implica penalização universal. Quem quer que toque. Portanto, as pessoas precisam de ser esclarecidas que, em relação ao passado, temos que ter prudência. Se quisermos vasculhar tudo, quem é que vai sobrar? Só vamos sobrar nós da oposição que nunca estivemos lá. Os outros serão um problema. Agora, para o futuro, é que temos que definir uma filosofia universal. Ninguém mais toca. Doutor Abel. Como? Esta filosofia universal de combate à corrupção devia estar assente sob quais pilares? Pilares, primeiro, é legalidade. A luta tem que ser baseada em leis, não é olhar para as pessoas. Segundo, instituições. Instituições vocacionadas para essa luta contra a corrupção. Há muito tempo que se vai discutindo em Angola a existência ou não, a necessidade ou não, de uma alta autoridade contra a corrupção.
para que não seja o executivo uma alta autoridade independente contra a corrupção. Outras instituições, por exemplo, a África do Sul tinha optado por criar uma polícia específica, chamavam Scorpions, que é só polícia de luta contra a corrupção. Investigações, etc, etc. Nós estamos a confundir tudo. A polícia judiciária, a PGR, faz tudo. Investiga os que roubaram galinha, investiga os que bateram no outro. Quer dizer, tudo, está tudo misturado. Do ponto de vista institucional, será a melhor fórmula. Estou a dar o exemplo da África do Sul, que tinha optado por ter um organismo específico só de luta contra a corrupção. Instituições. Portanto, regras, instituições e práticas e sensibilização. Isso é que tem que ser a luta contra a corrupção, porque nós temos dois fenômenos. Luta contra a impunidade é para o passado, o que já aconteceu. Luta contra a corrupção é para o futuro. Qual das duas dimensões é prioridade? Eventualmente todas. Que filosofias para cada um dos domínios é que tem que ser diferente? E eu gostaria de aqui acoplar muito rapidamente, estamos mesmo a caminhar para o fim desta nossa conversa, temos várias questões do Facebook colocadas e outras que preparamos, mas já que estamos a falar da luta contra a corrupção em Angola, gostaria de acoplar uma questão e queremos a avaliação do Dr. Abel. Uma das questões de bandeira do Presidente da República, para além da luta contra a corrupção, é também a luta contra o nepotismo. E, na verdade, em tempos, muito recentemente acompanhamos o julgamento de Zeno dos Santos com os seus pares, porque Zeno dos Santos esteve em frente do Fundo Soberano, e temos estado a acompanhar também, de facto, processos movidos pela justiça angolana contra a empresária Isabel dos Santos, devido à sua passagem pela Sonangol. E tudo isso consequência deste colocar de parentes próximos na governação do país. Mas recentemente correm informações em como terá chegado à administração da Bodiva uma das filhas do presidente João Lourenço. O que é que lhe parece? Como é que avalia? O presidente João Lourenço quer retirar-se do casaco totalmente ou ficar com as partes que lhe convêm? Todos os indicadores vão no sentido de que o nepotismo é uma doença incurável no MPLA. É incurável. É esquecer. Isso vai acontecer. É incurável. Há vários níveis e tanto do ponto de vista de cargos, como do ponto de vista das oportunidades econômicas. O indivíduo é governador de uma província, a primeira coisa manda o filho montar uma empresa de construção civil, o outro sobrinho manda fazer uma empresa de limpeza, o outro sobrinho uma empresa de jardinagem, e tudo na província está na família. Até porque, do ponto de vista psicológico e mental, nós angolanos também somos culpados disso. Porque, do ponto de vista mental, quando alguém é nomeado governador da província tal, que ele é festança na família, sai champanhe, entra champanhe, cada primo vê que é o primo, agora chegou a nossa hora, vamos resolver os nossos problemas. E esse governante também vai com a mentalidade que, como não sei quanto tempo tenho de governação, tenho que aproveitar todas as oportunidades. O que é na província? É preciso construir. Então tem que meter um filho ou um primo para fazer a empresa de construção. E os contratos vão para ali. O que há na província? É limpeza do lixo. Mais um parente para a limpeza do lixo. O que há na província? Portanto, este é um problema transversal em todas as estruturas do MPLA. Que eu penso que temos que encontrar uma maneira de discutir e encontrar fórmulas para privilegiar a meritocracia. Quando digo meritocracia, isso não pode significar que um parente de um dirigente não pode exercer cargos, senão também é exclusão. Na verdade, também tem o direito. Mas em função de meritocracia, concursos, apresentou-se que é melhor, etc, etc. No entanto, quem está no topo, ou os que estão em posições de relevo, é que tem que ter prudência. Chama-se prudência para se defenderem melhor
de tudo isso. Até porque... Falta essa prudência ao presidente João Lourenço? Até porque eu constatei que muitas vezes os governantes são vítimas dos atos de bajulação dos seus subordinados. O que quer dizer? Pode ser muito provável que até o presidente João Lourenço não tivesse intervido, mas a ministra que quer ficar nas boas graças do presidente, pumbas, nomeou. Agora, cabe ao presidente ver como é que vai fazer. Mas, nisso tudo, o mais importante é encontrar mecanismos de meritocracia, porque o nepotismo é uma doença incurável no MPLA. Neste caso particular, houve ou não imprudência da parte do presidente em aceitar que a filha ocupe tal cargo, já que se fala numa jovem que acabou a sua formação recentemente? Não sei, não tenho conhecimento dos dados de como é que as coisas correram, mas que não fica bem o presidente na figura depois de tudo que aconteceu. E seria bom que, para a proteção da própria imagem dele, voltasse atrás. Não custa nada voltar atrás, não é verdade? Não sei se é ele, não sei se a ministra quis agradar, quis bajular, na verdade, e tomou aquela decisão. Agora, que o problema é transversal, e até seria bom que um investigador qualquer investigasse no governo, no elenco, quem é primo de quem é irmão de quem, e vão ver que talvez a situação é mais grave do que se pensa sobre a filha do presidente. Uhum. Nós temos várias questões aqui das pessoas que nos estão a acompanhar e uma delas tem a ver com o dossiê Cabinda e Lunda Norte, doutora Abel. E esta questão diz o seguinte: como pretende, bom, caso chegue à presidência em 2022, como é que poderá reduzir as tensões entre o governo angolano, o povo de Cabinda e da Lunda Norte, que são ricos em petróleo, em diamante e outros recursos naturais, mas que, na verdade, reclamam destas dificuldades sociais e econômicas desde que o país é país independente? Nós temos que fazer uma avaliação filosófica, sociológica do que é Angola. Angola é um Estado-nação ou é um Estado-nações? O MPLA, quando diz que um só povo, uma só nação, defende o conceito de que Angola é um Estado-nação. Eu defendo que Angola é um Estado-nações. É um Estado com uma diversidade multiétnica tal, com valores, com hábitos, com costumes, com tradições diferentes dos vários povos. É um Estado-nação. Temos que reconhecer e aceitar isso. Em primeiro lugar, não vale a pena. Como angolanos, somos todos angolanos, mas somos povos, vários povos. Os bacongos, os umbundos, os quimbundos, os chocas, os limbis, portanto, vários povos. Somos Estado-nações. Primeiro fator a ter em consideração. Segundo fator a ter em consideração, nós somos um Estado vasto, do ponto de vista extensão territorial. E o modelo de governação que nós definimos, excessivamente centralizado no governo central e na figura do presidente, para um país tão vasto, não funciona. Se Luanda é que tem que decidir uma escola em Kakongo, Luanda é que tem que decidir uma escola em Baza-Congo, Luanda é que tem que decidir uma pequena escola no Saurimo, não faz sentido. Um país vasto como o nosso, um país multiforme como o nosso, precisa de encontrar elementos vastos de descentralização política e de aceitação da afirmação de identidades locais. Aceitação é isso. Não vale a pena ter medo. O que é que isso significaria, doutora Abel? Eventualmente, muitas destas reivindicações é porque determinados povos e determinados segmentos territoriais se sentem, em certa medida, machucados com a presença e determinação do poder central em todas as coisas da sua vida. Não é verdade? Se nós pudéssemos, e já tentamos várias vezes, no âmbito das revisões constitucionais, descentralizar, autonomizar, dar maior autoridade e uma certa perspectiva local aos fenômenos da nossa vida, talvez muitos desses elementos se esbatessem nisso. Porque as pessoas sentiriam que não. Aqui nas Lundas, nós tratamos dos nossos assuntos.
Somos angolanos, mas aqui no essencial do nosso cotidiano, a pequena escola, a água, a energia, o saneamento, as estradas, nós aqui cuidamos, porque temos uma certa descentralização política. É verdade também que uma parte dessas reivindicações não é só sociológica e política, também é do ponto de vista social, condição social das pessoas. Um dos elementos que fomenta, por exemplo, o sentimento de identidade de revolta dos cabindas é o facto de entenderem que Cabinda contribui de forma substancial nos recursos do país, mas a mesma província continua, em certa medida, desprezada. Como é que é possível a província, com um certo nível de produção de petróleo bruto, às vezes que não tem combustível, às vezes que nem sequer tem petróleo iluminante? Como é que se justifica? Como é que se explica isso? Não é verdade? Obviamente, isso vai criar reticência nas pessoas que dizem, mas então, estamos a produzir e as coisas vão para outros lados. Não é verdade? E o mesmo se passa com as lundas. A ideia de, bom, nas lundas é lá onde se produz o diamante. Mas as clínicas da empresa diamantífera estão em Luanda. E não estão lá onde se produz o próprio diamante. Não existe. As clínicas estão em Luanda. Para servir quem? Para servir o quê? São pequenas coisas que nós próprios não levamos em consideração, não nos apercebemos. O governo está distraído, não consegue perceber essas nuances da natureza humana e que talvez ajudassem a ultrapassar. O que eu defendo fundamentalmente é que a busca de diferendos na sociedade faz-se sempre por via do diálogo e da concertação, nunca pela via da força. A força não resolve. Pelo contrário, precisamos de compreendermos uns aos outros as nossas ansiedades, as nossas expectativas, as nossas frustrações, os nossos aborrecimentos, e assim vamos conseguir encontrar fórmulas que nos aproximem, fórmulas que nos ajudem a resolver os problemas e fórmulas em que cada um diga que eu também dei uma ideia para a fórmula que foi encontrada. Já que o Dr. Abel fala em fórmulas que nos aproximem e que ajudem a resolver os problemas, gostaria de saber se já, e claro, é uma questão também que está a ser colocada várias vezes aqui nas redes sociais, se já ponderou fazer uma espécie de geringonça angolana, seja juntar-se a outros partidos políticos para que se tenha uma oposição que possa suplantar no Parlamento, aqui de forma particular, as decisões da maior bancada parlamentar. Há um elemento que mais ou menos tem sido presente na vida nacional que eu quero desmistificar. Há uma percepção de que o Mano Abel ou é presidente ou não aceita mais nada. Não tem nada a ver. Não é esta a verdade? Tem muito valor, não tem muito valor. Eu não fui presidente da UNITA, não é verdade? E participei na vida da UNITA durante mais de 30 anos. Portanto, o que conta é termos um espaço de participação. E, do meu ponto de vista, tudo o que contribui positivamente para a vida política, a vida econômica e social, tem que ser necessariamente aceite. Eu sinto, porque tenho sido abordado nesse sentido, que é uma corrente que defende a teoria de que nas eleições de 2022 deveria haver apenas duas candidaturas. Uma do MPLA e uma de toda a oposição com a sociedade civil. Eu defendo. Não me interessa quem passe à frente. Estariam dispostos para isso? Não me interessa quem passe à frente. Se isso ajuda o país, contribui para melhorar a qualidade dos nossos processos políticos, por que é que nós vamos fazer? É o que eu já defendi. O fundamento da nossa participação tem que ser a motivação. Qual é a nossa motivação? Se a nossa motivação é contribuir, não podemos todos ser primeiros. Um fica primeiro, outro fica segundo, outro fica terceiro, outro fica quarto. Não é por ali. Se a vontade é contribuir, participar. O importante é que vejamos, de entre nós todos, quem está em melhores condições. Se é o Adalberto, que passe à frente. Se é um Gonda, que passe à frente. Se é o Justino, que passe à frente. Se é o Abel, que passe à frente. Não é verdade? Portanto, tenho ouvido essas teorias, partilho em termos de reflexão, contribuo com o meu pensamento, e eu penso que Angola não devia se fechar a uma possibilidade desse sentido, desde que os propósitos sejam Angola, não é verdade?
desde que o propósito não seja só ter um lugar como deputado ou ter um lugar como ministro. Pelo menos eu já provei que o lugar de deputado não me faz moça nenhuma. Fui eleito em 2012, não fiquei lá. Fui eleito em 2017, nem sequer fui tomar posse. Na verdade, o que eu quero é contribuir. E seja qual for a fórmula que encontrarmos todos juntos, na verdade, se chegarmos à conclusão que serve melhor Angola, então tenhamos a coragem de assumi-la, ponhamos os nossos egos um bocado de lado e etc. E vamos todos contribuir. E os seus colegas da oposição estariam disponíveis para isso, nas partilhas que têm tido, nestas reflexões? Estão disponíveis para esta coligação de toda a oposição? Bom, isso ainda está um discurso e um debate muito incipiente, não estruturado, não aprofundado. Vão surgindo vozes, na verdade, e, obviamente, vai havendo posturas diferenciadas, até porque os próprios partidos também têm forças várias dentro das forças políticas, em função do espaço democrático e de complementariedade que existe. Mas considero que é bom já que Angola surja esse debate, que deve ser alimentado, mas de forma estruturada, de forma aprofundada, bem pensada. Por que não? Em 2022, haver só o MPLA e a União dos Povos de Angola. Acabou. Duas forças e vamos para as eleições. Muito bem. Doutor Abel, eu devo mesmo agradecer por estes momentos que esteve aqui a falar sobre este processo de registro do para já e também aquilo que se tem estado a acumular ou não em termos de crescimento democrático em Angola. Certamente há vários temas que gostaríamos de lhe colocar, mas este encontro foi justamente para sabermos sobre o ponto da situação em relação ao para já e em que ponto acha que estamos em termos de processo democrático. Antes de encerrar, gostaria de lhe questionar se tem alguma questão que gostaria de fazer referência, que talvez não terá constado das nossas perguntas, ou seja, que queira acrescentar nesta conversa. Um ponto que acha importante, que não deve passar despercebido. Portanto, as nossas conversas não se esgotam em 1h30. Portanto, há muitos temas da nossa vida nacional que é preciso irmos abordando, irmos discutindo. Agradeço o convite que me foi feito. Sei que teremos um outro encontro, num outro formato, com Friends of Angola, virado para os Estados Unidos. Mais uma vez estou disponível. Mas quero deixar uma palavra para todos os angolanos. A vida nos ensina que temos altos e baixos. E é sempre bom que, quando estamos num momento difícil das nossas vidas, frustrados, não desesperemos, tenhamos fé, tenhamos esperança de que todos juntos podemos catapultar-nos para um patamar diferente. Da mesma maneira que temos que evitar a experiência que tivemos de 2008 a 2014, em que havia muitos recursos e ficamos eufóricos. Quando estás em baixo, não desespere. Quando estás em cima, não fique eufórico. Portanto, quero transmitir essa mensagem de esperança aos cidadãos, de fé, mas, sobretudo, de comprometimento para todos juntos, ultrapassando as nossas diferenças que nos complementam e nos enriquecem, trabalhamos para o bem do nosso país. Aceitarmos-nos uns aos outros com bondade e com honestidade. Meu agradecimento. Esta fé leva-lhe a acreditar até ao fim, independentemente do passar da idade, não é, doutor Chivucovuco? A idade não o preocupa. Acredito muito na pessoa humana. Deus fez-nos bons seres humanos. Nós próprios, em função das circunstâncias, muitos vamos nos transformando em maus seres humanos. Cabe a uns e os outros, juntos, fazermos com que ponhamos todos a mão na consciência e contribuamos, cada um o melhor que pode. Não temos as mesmas características, cada um pode fazer o que pode fazer, porque somos diferentes. Não seria possível haver uma humanidade em que todos são sapateiros. Íamos comer o quê? Íamos habitar em que casas? Tem que haver o sapateiro, tem que haver o engenheiro, tem que haver o médico. Somos complementares uns aos outros e assim fazem-se as sociedades. Nós também, angolanos,
devíamos perceber que a nossa história já teve tantas desavenças, na verdade, que já nos fizeram mal. E então, valorizemos aquilo que nos aproxima, valorizemos aquilo que nos põe no mesmo espaço de construção do nosso país. E assim, não tenho dúvidas que em 100 anos, em 200 anos, Angola será uma grande nação. Não será no nosso tempo, mas cabe-nos a nós pôr Angola nos carris apropriados para que outras gerações continuem a construção deste grande país e sejamos mesmo um grande país. No fundo, não faz sentido nenhum andarmos por ali a vangloriar. Angola é um país rico, potencial. Não tem valor nenhum se as pessoas forem pobres. Porque o que conta não é Angola no sentido abstrato, são as pessoas, os cidadãos. No dia em que pudermos dizer não há mais nenhuma criança fora do sistema de ensino, então deveremos estar felizes. No dia em que estivermos a dizer a maioria da juventude tem emprego, devemos estar felizes. No dia que podemos dizer o funcionalismo público, os trabalhadores ganham de forma digna para aguentarem as suas vidas, devemos estar felizes. No dia que pudermos dizer que combatemos as endemias, temos um sistema de saúde aceitável, universal e funcional, então devemos estar felizes. No dia que pudermos dizer que vale-me mais ir passar férias no Cubango, no Namibe ou em Benguela do que ir no Rio de Janeiro, podemos estar felizes. Muito bem. Nós agradecemos uma vez mais. Certamente nos voltaremos a ver noutras ocasiões. É sempre um prazer tê-lo, Dr. Abel, e entrevistá-lo. Desejamos as maiores e melhores venturas para si e para os seus projetos políticos para Angola. Meu agradecimento. Deixa-me também agradecer a si que esteve aí desse lado a acompanhar-nos por meio da página do Facebook da Friends of Angola. Nestes minutos que estivemos a olhar para o registro do projeto Para Já Servir Angola e o processo democrático no país, com uma figura conhecida no teatro político nacional, o Dr. Abel Chivucovuco, que então lidera a comissão instaladora desta que se quer afirmar como uma das forças políticas na oposição angolana. Nós voltamos a estar juntos numa próxima oportunidade. Até lá, que Deus abençoe a si e a sua família, rica, poderosa e abundantemente. Boa tarde. Obrigado e a vós também.